E aí, pessoal, ontem foi dia de falar com empresários, grandes empresários. O que se fala de Ronald e o plano para ele, e o que se fala de Bitelo. O mercado valoriza muito dois jogadores do Grêmio. E nós vamos falar detalhe por detalhe a partir de agora sobre esse assunto. Dois jogadores, Ronald e Bitelo. Esses dois são os jogadores mais valorizados no Grêmio neste momento. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com um grande empresário, que até não me autorizou a falar o nome dele, mas é um grande empresário, grande, dos maiores empresários do mundo no assunto jogador, venda de jogador, representante de jogador e também intermediário. Com certeza, um dos maiores do mundo. E eu fiz uma pergunta sobre Ronald, na verdade, para saber o tamanho da valorização dele no Campeonato Mundial Sub-20, que ele foi convocado e que ele vai fazer parte mesmo que ele não tenha ainda jogado no profissional do Grêmio. Essa a primeira leitura. E no meio do assunto surgiu Bitelo. E eu fiquei impressionado com o que eu ouvi. Eu vou começar com o Ronald. O Ronald está muito próximo de ter passaporte comunitário. O Ronald tem relações com a Polônia, já está buscando o passaporte na Polônia e ele está recebendo muitas sondagens. O Campeonato Sul-Americano, que ele fez gols, que ele foi um jogador que entrou muitas vezes na seleção brasileira, acabou gerando negócios, possibilidades da Alemanha e da França. Negócios concretos. Qual o valor inicial de conversa com o Ronald em matéria de dinheiro sem ter fardado no Grêmio? Entre 10 e 15 milhões de euros. Isso é informação. Informação, não é palpite. Tá? Entre 10 e 15 milhões de euros. O Ronald está muito feliz em ter surgido a oportunidade dele jogar no profissional do Grêmio. Lembrando que na semana passada o Grêmio colocou no seu site que Ronald agora faz parte do grupo principal do Grêmio. E existe sim, dentro do staff do jogador e do jogador, a ideia de jogar no Grêmio. O assunto Bitelo, eu vou confessar para vocês que eu me surpreendi. O Bitelo, ele ganha uma valorização a partir do início do meio do ano passado, quando ele assume a titularidade, depois ele faz uma boa Série B, ele até parecia que poderia ser vendido agora, e aí o Bitelo assume a titularidade e é um dos destaques do time do Renato agora. E aí a história era, por 8 milhões de euros a gente nem conversa. Por 10 a gente conversa. E aí eu estava conversando com esse empresário e disse para ele, será que surge proposta de 10 milhões de euros? E ele disse, César, não é esse o valor do Bitelo. O Bitelo não é 10 milhões de euros. O Bitelo é um dos jogadores mais valorizados pelos olheiros do grande mercado da Europa. Eles estão todos de olho no Bitelo. Vender por 10 milhões de euros o Bitelo é dar de presente o Bitelo. Segundo a avaliação, inclusive, dos olheiros da Europa. Esse empresário, inclusive, me disse, César, ele tem um modelo de jogo que é só o que os caras querem. E ele vai ganhar preço agora. É claro, e aí entrando já no mercado mesmo, é claro que a janela de verão da Europa, que é essa janela que abre agora no mês de julho, ela é uma janela mais quente para eles. E talvez até lá o Bitelo não ganhe o preço que mereça. E isso pode ser um problema. Mas, segundo a avaliação do mercado, é jogador de 20, 25 de euros. Mesmo que o mercado ainda não tenha, e até é uma curiosidade interessante, o mercado ainda não está aquecido
como estava antes da pandemia. O mercado ainda está abaixo dos valores da pandemia.